Alô, meus amigos do SMB Lives, como vocês sabem, a gente tá com o terceiro canal, Zona Mista. Ele acontece toda terça-feira às 20 horas. Só que dessa vez foi na segunda, porque hoje tem jogo do Bahia. E eu vou trazer aqui um recorte da resenha sobre a última partida, analisando taticamente a organização defensiva do Bahia, que tem feito a diferença nesse momento da temporada. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Próxima Bora. análise aí. Posso contextualizar, Ícaro? Pode, Deixa pode, eu ir no pode. 2 ali rapidinho. Deixa Barbar sua análise entrar em ação Corta aí. essa barba ali. Eu vou no. Corta pra mim, corta pra mim. Cara, eu falei com. A gente ao longo de toda semana discute, né, sobre o que pode ser destacado Taticamente. aqui, o que pode ser abordado e tal. E uma coisa que me chamou a atenção, não só no jogo, na Fonte Nova, tava com meu querido amigo Ítalo lá, mas também nos números posteriormente. E que eu acho que o Ítalo até falou isso. Tem uns 4 desarmes. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Eu falei, rapaz, deve ter no mínimo 5 desarmes. É. Só no primeiro tempo. E ele teve 4 desarmes, né, Ele no foi jogo. o líder de desarmes no primeiro tempo, né? Sim. Tem que Então, ter ele no cartola. chama atenção, porque vai além de desenvolvimento de jogo e criatividade. Ele erra muito porque arrisca muito, né? A gente viu ele errar muito esse último passe nesse último jogo, porque ele tentou demais. Quem último tenta passe. muito vai acabar É. errando muito. Porque Então, E assim, o poder de decisão dele é difícil. e é diferente. Passe, Você vê que ele verticais, E outra, assim, no último terço do campo. e ele pode é um errar. jogador comum, que Ele pega po- a bola e toca pro E ele lado. pode errar 5 desses últimos passes aí. Mas quem deu assistência pro gol de Everaldo? Ele deu um... Quem deu aquele passe de primeira pra pra Cauli que tá no trave, travessão? exato. Sabe? Então você vai lembrar do momento decisivo do jogo com a contribuição dele. Mas para além disso, que a gente já conhece, muita gente falava que Everton Ribeiro no Bahia porque depois vai ser embaixador do City, vem o Bahia para ficar encostado, tá ganhando uma fortuna e tal. Quem conhece a figura Everton Ribeiro sabe que isso não é uma falácia, né? Que não tinha sentido. É da índole do cara, sabe? É do caráter, vai além do que ele joga. E ele Mas tem provado isso. ainda que fosse, ele tá jogando bola. Ainda que fosse ele que tá jogando bola. Mas ele tem provado isso no campo, suando sangue. Pode ser relativo até meio bizarro romantizar, mas no final também, ele que puxa a fila de jogadores e vai pra torcida, fica pulando e cai. E o Enfim. que eu sou contra, o craque do time ter que marcar. Eu sou contra. Agora tá aí um julgamento. Então a percepção de Senna é que o craque do time não é Everton Ribeiro, é Cauli. Porque Cauli tá segurando mais na frente. É possível. É. É uma Entendeu? teoria boa. E ainda mais pela idade. Pra mim, o craque do Bahia é Everton Ribeiro. Sim. Mas se ele tiver na disposição pra isso, tem. É, sabe, são depende outros do cara. 500, mas pra mim é ele e Cauli ali na frente. Tá ligado? O centroavante Everaldo, o Tassiano, seja lá quem for, vai marcar na Sim. ponta. O Cauli geralmente tem essa característica de marcar também ou não? É, Não. quando o Bahia faz Não. duas linhas de 4, ele geralmente fica. Vamos lá, o nível Porque de pode ser Cauli uma, é esse. Quando porque vai pode ser faz uma duas- dosagem de Rogério, né? Tipo, Sim, ó, pode. vamos lá. Daqui 5 rodadas, Everton, eu vou meter você aí e tal. E ter o Cauli Cauli segura um no pouco e gás, depois a gente é. faz a Por que eu gestão falo aí. que não tem que marcar? Porque a ponta. As pontas e a volância são os que mais marcam, os que mais correm. Everton Ribeiro tem quantos anos? 35 fez agora. Um cara de 35 anos de idade, craque. Mas que a- não tem essa força física toda e que geralmente é substituído por conta do desgaste físico. Vai ficar marcando o lateral. Mas não aí pode. no seu caso, então, o Bahia ficaria sem 2 jogadores marcando. Nem Cauli, nem Everton Ribeiro, é isso? Faz um time para que eles não precisem Esse é o marcar jogo de tanto, xadrez. tá ligado? Sabe? O Por exemplo, contraponto quando o é ele Bahia abrir joga cada um dos dois. Exato. sem o centroavante físico, sem o Everaldo, Tassiano fecha por lá, pô, porque tem essa força Sim, física pra aguentar, bater. Porque aí vamos supor, Everton Ribeiro fica lá só marcando, aí quando o Bahia tem a bola, ele Mas não eu, Mas esse é o eu acho ponto, que esse é o os dois- X. a perna. Esse é o X de Rogério Eles vão Ceni. ficar aqui na frente e não lá, entendeu? Quando a bola cair aqui, vai cair nos gênios, pô. Aí quem vai estar atacando? Biel, Tassiano, Ademir, que são jogadores de velocidade, são jovens, tem esse poder físico Sim. de romper, sabe? Cara, mas eu vou te falar, Everton Ribeiro, muitas vezes, ele, inclusive no gol contra o Náutico de Estupiã, ele que pega essa bola aqui pra poder fazer o ligação. jogo de transição. Entendeu? Então, Qual é o meu copo? em muitas oportunidades, ele realmente está pronto para poder fazer essa saída. Agora, eu não sei nem explicar o que acontece, mas ele naturalmente assume essa posição. E muitos dos desarmes de Everton Ribeiro são no meio campo, entre a linha de meio e volante do adversário, sabe? Dá play, minha produção. Ó onde tá Everton Ribeiro e pra onde ele vai fazer essa recomposição correndo. Lembrando que o Contra Bahia tá time. defendendo aí. né? Sim, ó lá. Vai dar o bote e vai acabar fazendo o desarme. Desarmou, já foi. Novamente, ó lá. Vai conseguir dar um tapinha pra O tentar bom- o desarme.
O bom que mostra também a disposição Corre junto da- de Everton Ribeiro em Olha jogar lá, a bola aqui, né? entrou É o no meio de principal campo. dele, né? Olha lá. Isso é porque assim, só pra fechar um pouquinho rapidinho, deu uma pausa aí, meu. Isso é muito raro, né? Só pra falar, uma pausa. O que é ser um jogador intenso? O jogador intenso não é aquele que corre muito. Que o pessoal acha que o jogador intenso é o Velo. O jogador intenso é o que disputa, o que guerra, o que marca, o que tem o combate físico. Esse é um jogador intenso. É o que Everton Ribeiro tá demonstrando aqui no vídeo. Ele tá recompondo, ele tá disputando, ele tá desarmando. Ele não precisa ter velocidade. Se for pra ter velocidade, contrata o Usain Bolt, pô. Sabe? E não precisa. Então o jogador intenso é esse, é o que marca, é o que Se for compete. pra ter velocidade, quem era titular absoluto era Ademir. Entendeu? E, não... Entendeu? e olha ele lá fazendo a. Demito. Tem até a outra linha. Cadê? É a das duas linhas na de quatro. próxima. pra Inclusive, Diego Costa, mais uma vez, é porque foi no piloto, ele foi cogitado no Vitória. É sim. Você lembra, né? Quem? Diego Costa. E aí Pô, é melhor muita do que- galera hateando a Que, né, contratação. aí, o Diego tá de frente, né? Uhum. É, tá saindo da área. Bota pra torar. Não tá a Costa. Então. Lá ele. Bicho besta. Ele largou ruim, você nem percebeu, TDH. Olha lá. E interessante essa recomposição de E. É agora na próxima. É na Ícaro. próxima. Ícaro. Essa agora é lá. Dá pra mostrar bem da pausa aí. As duas linhas de quatro, Tassiano, Jean Lucas, né? É. Alexandre? 19 aí, né? Cada filme, né? É, e- 39 do segundo tempo, é. Jean Lucas, Alexandre, Everton Ribeiro, Arias, Gabriel Xavier Duarte, Xavier. Xavier, Canu Canu E... e Juba. Juba. Juba que tá jogando Juba tá caralho, jogando muito. muito. Juba tá jogando muito. E aqui Juba na frente, é o jogador do Everaldo Bahia. e Você acha que ele Paulinho. rende mais aonde, Barba? De goleiro, de zagueiro, em qualquer Porra, lugar. ele de joga pra lateral, caralho. acho que ele se encontrou. E isso aí, ó lá, o 39 do segundo tempo, tá Everton Ribeiro na segunda linha. Essa aqui é a primeira linha, segunda e terceira linha. Tá ele lá marcando o lateral, recompondo e fazendo o balanço defensivo. Bota pra torar. Bota pra torar no modo... É, o cara não veio passar férias aqui não, hein? Ó lá, você vê que a bola vai entrar lá, mas ele vai fazer o balanço, vai fechar o espaço, bola volta pra trás. Perfeito. É, e ele tem feito muito esse suporte a áreas. Direto eles fazem uma dobradinha e anula a. Ó lá, e nesse momento o Bahia até faz uma linha de 5 na segunda, deixa só Auli aqui sozinho. Ô Barba, você que foi ao jogo, queria suas considerações. O que é que você acha do futebol apresentado pelo Bahia hoje, do que era apresentado? Pós-Bavi. Pós-Bavi, Sim. perfeito. Eu acho que a era pós-Bavi. O brasileiro em si, né? Os três. Cara, o Bahia pegou dois times de alto nível, né? Apesar de ter uma crise no futebol do Fluminense, Deixa de ser o atual é o atual campeão e da Recopa. Da Recopa. E do outro lado, um Grêmio que acabou de vencer o Estudiantes de La Fora de Plata, casa. que é o melhor mandante da história da Libertadores da América. Sabe? E pra mim é um dos times mais chatos do Brasil. Sim. Não, qualquer time argentino pra. Não, o Grêmio hoje sim. aqui. É. Grêmio, Atlético Paranaense, Bragantino. Então, esse Chato de Grêmio enfrentar. veio com desgaste e tal, mas com um goleiro novo, que é uma reclamação frequente. E eu acho que é o cara que vai assumir essa titularidade, Rafael Cabral, Pra mim teria que ser Kaique. Black. Cat Black. Cat Black. Teve a oportunidade dele, né? Aparentemente não convenceu Jogou bem, muito não, o ele jogou Renato. bem, jogou Mas não muito convenceu bem. tanto o Renato. A ponto Aí de já não. ter Marquezinho trazer outro goleiro, né? Uhum. É porque o Renato não foi convencido. Mas enfim, é um bom time o time do Grêmio. Nos dois jogos, apesar, eu acho que o resultado até engana. Tava completamente desfocado também o Grêmio. Tava, tinha uns desfalques. Deixa Agora- de ser o Grêmio. É isso. Eu acho que o resultado engana muito. Porque nos dois jogos o Bahia não rodou a faca, né? Como a gente fala. Como Porque- diria Júnior. Maestro Júnior. Porque nos dois jogos o Bahia produziu para isso. Contra o Fluminense tiveram oportunidades, muitas oportunidades. O Fluminense fica mais exposto que o Grêmio. Então, quando precisou, saiu muito mais. E contra o Grêmio também tivemos oportunidades, né? Inclusive, é um alento, acho que para todo torcedor do futebol. Uhum. Ver seu time botar 1-0 no time como o Grêmio e ser o time que tá ditando o ritmo para fazer o segundo. Não é o time que tá esperando o adversário Uhum. para fazer um jogo de transição. Ainda era cedo para isso. E foi esse o cenário. No primeiro tempo, evidentemente que tem um momento ali de respirar um pouco, abaixar a linha, mas a parte majoritária do primeiro tempo, o Bahia foi o time que ditou o ritmo da partida. Então, eu acho que para o torcedor é um alento. Eu acho que agora a meta é conseguir manter esse nível de desenvolvimento de jogo também fora de casa. É o segredo, você ter esse nível de competitividade e conseguir os resultados. Contra o Inter,
Bahia até fez o primeiro tempo superior ao Inter, né? No segundo Começou tempo, ganhando. Começou ganhando, o Inter fez. Tomou a virada aqui. Quantos minutos? Não, não foi tão rápido a virada. Foi tão rápido. Mas Tomou levou empate o lá. empate um minuto depois, né? E, enfim, eu acho que tem um caminho hoje, sabe? Se o torcedor ele tava meio solto no meio do pagode, agora tem um caminho para seguir. E esse meio-campo do Bahia tá saindo bem. Agora, o principal ponto para mim é o seguinte: existem alguns mitos no futebol, e um deles é de que para você ser mais defensivo, você tem que ter mais zagueiros ou mais volantes. Né? Às vezes você tem um meio como esse daí, de Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, mas os caras estão tão bem postados e as linhas organizadas e o nível de concentração é elevado, que eles conseguem passar um jogo sem sofrer perigo, como foi esse jogo do Grêmio. Marcos Felipe não fez uma defesa difícil, mesmo sem necessariamente recuar o time e botar jogadores teoricamente defensivos. Eu acho que o Bavi é o grande exemplo disso. Porque entra David Duarte, vai ser um terceiro zagueiro, tira o meio campista. Entra Caio Roque na esquerda, em tese, um lateral esquerdo mais defensivo. E novo, né? E novo, com mais gás e tudo mais. Mas isso daí não adianta nada. Isso, na realidade, atrai mais o Vitória e o time começa a demonstrar algumas lacunas e sofre a virada que não é à toa, né? Se equivocou ali, eu acho que ele mesmo reconheceu isso, que agora tem tomado esse tipo de decisão. E não só se desenha, né, essa organização defensiva melhor do Bahia, que torna a equipe, consequentemente, como começam a se desenhar até também as alternativas de variação no decorrer do jogo, né? Biel, que a gente, o torcedor de parte majoritária, pelo menos, pede como titular, tá começando a entender que ele é um cara que pode ser útil, entrando aos 15 do segundo tempo e renovando esse gás, fazendo esse jogo. Biel joga bola. Biel, pra mim, poderia ser titular. Joga muito. Tá pedindo passagem, né? Tá pedindo passagem. Então, tem ele, tem a Ademir, que entra do outro lado também dando gás, tem o próprio Ratão, que é uma alternativa, tem Stupian, que também pode entrar na equipe. Agora tem um cara, meu irmão, que tá vestindo a camisa absurdamente, mesmo sendo um recorte muito reduzido, que é o Carlos de Penha. É um jogador que, em pouco tempo, já mostrou pro torcedor que tá vestindo a camisa, que quer criar... Saiu de uma forma Bahia. ruim no Internacional. Então, enfim, o torcedor do Bahia começa a ter esperança de dias melhores. Eu acho, Babas, que o rodar faca, como ele fala, né? Que é, Eficiente, né? que é quebrar e amassar, que é golear quando tiver oportunidade. Eu acho que é de extrema importância, porque você acaba dando um recado para os outros concorrentes, para os outros adversários. O Criciúma, quando ele faz 4-0 no Vasco, dentro de São Januário, ele tá passando um recado pro Brasil inteiro. Tá Por que era o Vasco, né? Mas é o Vasco, né? É o Vasco, mas é o Vasco. Cara, o Vasco pode jogar Série D. Ele é um gigante. Claro, ninguém tá. Mas o Vasco nos últimos anos não é. Tem um time que se imponha, sabe? É um time. Ainda mais na Série A. Eu entendo. Acho que é muito pior Mas do é um que na time Série do B. eixo e é midiático e reverbera. É diferente se o. É diferente se o Criciúma desse 4-0 no Acho Barradão. que foi a pior Vitória. derrota do Desse Vasco. 4-0 no Juventude. Dentro do... É completamente diferente. Inclusive. Até pelo próprio Bahia, que tem um investimento tão alto, só que é do Nordeste e não tem uma Também é repercussão. possível. Então. Por enquanto. O Botafogo, a mesma coisa, vamos lá. Há muito tempo o Botafogo era o primo pobre do Rio de Janeiro e tal, mas vem nessa possível ascensão aí, acaba passando um recado. Venceu fora de casa, né? Tava dando 1-0, não sentou no Gastou resultado. um dinheiro meteu bom em Luiz 2-0 Henrique. lá. Então, é isso. Eu acho que 100 falta ainda no Rogério Ceni 100 fazer milhões isso, sabe? de presente. Muita gente encara o Bahia como as grandes contratações, como o time das grandes contratações, como o time do Grupo City, e ainda não tá enxergando o Bahia como o bicho papão, que ele pode se tornar. Eu acho que o Bahia tem muitas, assim, grandes possibilidades de se tornar, pronto, Fortaleza. Que o Fortaleza fez com o Boca, independente do Boca ter ido com o time sub-15. Foi o Boca, foi o gigante da América. Não, o Boca não tinha. O Boca Tava não com o time perdia reserva. há não sei Tava. quantos anos não tomava 4 19 gols. anos que não tomava 4 gols. É Bizarro. histórico, irmão. Tá lá, tá na história, tá escrito. O Fortaleza goleou o Boca Juniors. Então tem a E o Boca oportunidade. Juniors, atual vice-campeão da Libertadores. Pois é.